Final de semana de decisão no freio de ouro de Chapecó, Santa Catarina, tem a 7ª classificatória do ciclo. E como de costume, você acompanha ao vivo aqui pelo Canal Rural, também pelo YouTube e pelo site Lance Rural, todas as emoções desta prova. E é justamente sobre o freio de ouro a mensagem que eu recebi de São Paulo. O Marcos Pina diz que é fã do programa Cavalos Crioulos e também da raça crioula, e que no ano passado ele teve a oportunidade de acompanhar a credenciadora ao freio de ouro em Itu, São Paulo. Na verdade, ele pôde ver a prova no domingo. Ele também nos acompanha nas transmissões ao vivo das classificatórias. Mas a dúvida que ele tem é sobre as provas que antecedem o domingo. No programa de hoje vamos mostrar e explicar todas as etapas que antecedem a fase final do freio. Se avalia o que na figura? Posicionamento de cabeça, pescoço, entrada de pata certa para os lados que ele é submetido. Sinônimo de beleza, as escarapelas circulam entre os melhores. A questão é, será que todos sabem o que cada uma significa? Não consigo diferenciá-las, não. Mais ou menos a noção, estou aprendendo. No grande campeonato, no reservado, no terceiro e no quarto melhor, são rosetas com 3 cores. Ainda hoje você vai ver. Conhecida mundialmente pelas praias exuberantes, Santa Catarina também tem espaço para o cavalo crioulo. Hoje o estado tem a 3ª maior manada do país. E é neste importante polo da raça que acontece a Passaporte de Araranguá. É uma grande oportunidade de fomentar a raça na região. Temos muito bons exemplares e Santa Catarina está de parabéns pelo esse passaporte. Permitir um desenvolvimento saudável, o convívio com outros cavalos, períodos em liberdade e uma alimentação equilibrada. Tudo isso faz parte do bem-estar animal. Nós temos que trazer para o dia a dia, para os criadores, para os veterinários, conceitos do que são necessidades dos cavalos. A prova do freio de ouro é composta por 9 etapas. Na primeira, avaliação morfológica. A primeira avaliação é raça. A gente tem que estar enquadrado dentro da raça crioula. E isso é a primeira coisa que a gente vai identificar. Aí, retangularidade, são vários pontos. Retangularidade, feminilidade, falando de fêmea, é uma coisa que tem que ter à primeira vista também. E depois os pontos pontuais, como leveza de pescoço, comprimento, potência de garupa, linha superior, potência de costela, angulações. Isso tudo tem que estar dentro desse conjunto, dessa dinâmica funcional que nos leve ao bicho equilibrado, bonito e que funcione na hora da prova. Então isso é uma coisa que é muito importante hoje, essa dinâmica funcional em favor da morfologia e vice-versa. As etapas seguintes são todas funcionais, sendo que as 5 primeiras compõem a fase inicial e as 3 últimas a fase final. O início é com a prova de andadura, onde o cavalo sai ao tranco, troca para o trote e depois para o galope. E o que se avalia no tranco? Progressão, movimento, a facilidade dos seus andares no tranco, submissão e tranquilidade de manutenção dessa andadura. Passa-se naturalmente para o trote, uma volta inteira num círculo, o interno da onde está montada a prova de figura, comodidade também, progressão, postura, naturalidade nos seus movimentos e uma velocidade intermediária. E depois passa para o galope, levantando na mão direita sempre, né, quando inicia o galope no sentido horário. Num determinado momento, quando se completa essa volta, troca-se de lado, virando para o sentido anti-horário, já acertando mão e o posterior no posicionamento correto. Na sequência, o ginete deve desmontar, se afastar do cavalo e montar com o cavalo tranquilo. Neste momento, temos a prova de figura. O conjunto precisa contornar os fardos com velocidade, porém sem perder a correção de movimentos. Se avalia o que na figura? Posicionamento de cabeça, pescoço, entrada de pata certa para os lados que ele é submetido, suavidade nos seus movimentos, velocidade de arranque de um obstáculo ao outro e principalmente a manutenção
o equilíbrio desse conjunto. A próxima etapa é a volta sobre patas e esbarradas. O cavalo deve girar 2 vezes para cada lado. 2 voltas de 360 graus em cima dos posteriores. Nesse momento avalia-se também postura, posicionamento de boca, velocidade, o cavalo sentado nos posteriores. E a nota 10 está muito direcionada à naturalidade do movimento do cavalo, apesar de ser um movimento muito difícil, a submissão suave do ginete ao movimento. No momento seguinte, o cavalo arranca em velocidade por 20 metros e esbarra. Repete o movimento no sentido contrário. Em seguida, se apresenta para o recuo. O que se avalia nessa corrida? Exatamente a constância da velocidade, o cavalo que quando é submetido ao esbarro para com suavidade, com postura, com entrada de patas parelhas, alinhadas. Temos agora a mangueira 1. Nesta fase do freio de ouro, o boi entra em cena. Durante a etapa do à parte, nós temos 2 particularidades. O cavalo não pode baixar do galão de galope, não pode trotar e não pode dar as costas a um novilho. Na mangueira, o conjunto precisa apartar os novilhos sem permitir que se misturem. Nisso você julga a aptidão vaqueira do cavalo, a facilidade dele de se mover em cima dos posteriores com movimentos rápidos, a submissão, a correção da boca. Na etapa da pechada, o cavalo pode trotar e o cavalo pode eventualmente virar as costas do novilho. Nunca é bom, mas não é penalizado. Ginete e cavalo precisam interromper a trajetória do novilho, fazendo com que ele mude de sentido, deixando na altura da paleta. Movimento que deve ser feito para os 2 lados. E tanto a parte quanto as pechadas, nós temos um tempo máximo, mas raramente se chega ao tempo máximo. Assim que o jurado entende que a avaliação está feita, a gente interrompe a prova. Novamente com o novilho, temos a prova de campo 1. O início da avaliação do animal na prova já começa desde o momento que ele encostou na boca do brete. Esse animal é um animal que tem que ter mansidão para ser na boca do brete, ele não pode ser um animal indócil, ele não pode ser um animal que se embrabeça, não sair da boca do brete. Eu faço a avaliação da condução, o animal pegar na boca do tubo, levar até os 80 metros, seria a condução. Passou dos 80 aos 110, ele tem a obrigação de retomar, ou seja, mudar o sentido do animal, fazer com que o animal vire para o lado do tubo novamente. Depois da retomada, tu trocar o novilho de sentido, tu trazer ele em direção ao tubo novamente. Concluída a corrida. Como vocês viram aí, quando chega o domingo já se passaram 5 das 8 etapas funcionais. É compreensível que os animais estejam desgastados. Temos ainda pela frente a Mangueira 2, a Prova Baiar Sarmento e o Campo 2. Cavalos bem preparados, fisicamente, trabalho de casa, com certeza reflete num bom andamento no domingo. Condicionamento físico bom, adaptado às condições adversas, a gente pode criar essas condições no treinamento, com certeza eles terão, vamos dizer, uma performance melhor. Mas com certeza o segundo dia ele já vem com o peso do primeiro. E muitas vezes vocês estão em casa não sabem que esses cavalos já passaram na primeira etapa por condições estressantes e chegam ali. Então realmente quando chegam esses 10 ou 14 animais, dependendo da classificatória, realmente são os melhores que foram filtrados e estão ali. E a execução dos movimentos e performance do domingo vai fazer toda a diferença para ganhar ou perder. Essa é a primeira vez que João participa de uma exposição. Na hora de puxar a cabresto, se esforça para que a égua não perca a andadura. Às vezes é preciso dar uma corridinha para não ficar para trás. Primeira vez eu fiquei com um pouco de medo, mas foi. A
Achar bonito é uma coisa, entender o que de fato acontece numa pista morfológica é outra. E o que dizer daquela porção de escarapelas e rosetas coloridas? Será que todo mundo realmente sabe o que cada uma representa? Algumas. Não consigo diferenciá-las, não. Mais ou menos a noção, estou aprendendo. No meu caso, tem que parar para pensar um pouquinho. Na disputa por categorias, primeira fase da exposição, as rosetas são de uma única cor e identificam a colocação de cada concorrente. Verde primeiro, vermelho segundo, amarelo terceiro, azul quarto e lilás quinto lugar. Dentro de uma categoria não podem entrar mais do que 7 animais. A partir do momento que tenham 8, tu divide ela em 2. O critério para subdivisões é a idade dos animais. Além de puxados a cabresto, todos são apresentados montados. Entram ao tranco, passam para o trote e depois se apresentam a galope. O nosso cavalo é um cavalo de sela, um cavalo para esporte e para andar, para serviço. Então a evolução das andaduras, a desenvoltura, tudo isso é considerado. Até porque a seleção do cavalo crioulo busca animais com biotipo morfológico que ajude na execução dos movimentos. Não basta ser bonito, é preciso estar bem enquadrado. Uma máxima cada vez mais priorizada entre os criadores. Quando se pensa em movimento, se fala em biomecânica, a posição do osso para favorecer o movimento do músculo. Sem medo algum, afirmo que tudo foi muito bem pensado para que hoje nós chegasse no nível que temos de cavalo. No julgamento, o desempenho montado acaba servindo de desempate. Se 2 animais semelhantes, um fez uma melhor andadura que o outro, esse que fez a melhor andadura galgará a primeira posição. Apenas os 4 melhores de cada subdivisão de categorias passam para o campeonato. A partir do momento que tem os primeiros prêmios dentro de cada campeonato, tu vai tirar o campeão, o reservado, o terceiro e o quarto melhor, que vão para o grande campeonato. Os animais entram em pista e a cor da roseta identifica o resultado que tiveram na fase anterior. Lembrando que as rosetas do campeonato trazem a combinação de 2 cores, mantendo na borda de fora as que representam as colocações. No grande campeonato, no reservado, o terceiro e no quarto melhor, são rosetas com 3 cores. Mantendo o mesmo sistema de destacar a cor que oficialmente representa cada colocação. Diferente da disputa por categorias, o grande campeonato começa com o julgamento das fêmeas. Em seguida, os machos entram para avaliação. Lembrando que quando um animal é premiado, ele sai da pista. E para substituí-lo entra outro da mesma categoria. Sempre o que ganha chama o seu segundo e por consequência seu terceiro e por consequência seu quarto. Por fim, o melhor exemplar da raça leva para casa mais uma escarapela, com 4 cores, onde o branco representa a colocação máxima do julgamento. Dúvidas esclarecidas, em seguida a gente mostra os grandes campeonatos da exposição Passaporte de Araranguá, em Santa Catarina. Com a palavra, o homem do campo. No quadro Com a Palavra, o Homem do Campo, a gente tem a participação hoje do Henrique Vieira, que é de São José, Santa Catarina. Olha aí, Santa Catarina participando em peso no programa deste sábado. Bom, o Henrique sabe que no freio de ouro existe um regulamento próprio para as embocaduras, mas ele não sabe exatamente como funciona. Quem vai te ajudar, Henrique, então, é o ginete do freio de ouro, Felipe Silveira. As embocaduras usadas no freio de ouro têm que respeitar medidas exigidas pela BCC, né? Então, na credenciadora, pode usar freio bridão, desde que tenha bocal liso, não pode ser torcido nem torneado. E a barbela tem que ser uma barbela também que passe dentro da medida oficial da BCC, né? Não pode ser uma barbela muito fina, não pode ser uma barbela daquelas tipo corrente de cachorro, assim, que são as barbelas muito ásperas, né? O freio bridão é considerado bem leve, né? É bem para um cavalo novo mesmo, né? Que não está muito acostumado com uma embocadura definitiva, que seria um freio duro, né? Então por isso que pode usar na credenciadora, que seria o início, a primeira prova do cavalo. Esse outro tipo de bridão também, outro tipo de bridão pode usar, diferencia do outro por ter essa argola no meio aqui, um bridão mais suave para o cavalo. Essa barbela já não é permitida, é uma barbela muito fina, né?
Na credenciadora pode usar outros tipos de freio no seu bridão. Pode usar freio bridão, pode usar freio de jogo, 4 jogo, freio duro. Já nas classificatórias, já é obrigado usar ou freio 4 jogo, que seria um freio desse tipo aqui, ó, ou freio duro. O bridão já não é mais permitido. Se chama 4 jogo porque ele tem jogo nas pernas, né, nos 2 lados, e no bocal, né. Esse jogo das pernas aqui pode não ter esse jogo, pode ser aqui fixo e o jogo só no meio, é permitido também. Depois o freio duro, aí tem vários tipos de freio duro, né? Tem o freio duro com bocal baixo, a altura do bocal aqui é bem baixa, porque aí fica um freio mais suave, seria para um cavalo mais novo, de domo. Esse aqui com o bocal um pouquinho maior, vai aumentando a ação do freio, fica um freio mais sujeitador, né, para o cavalo. Esse seria um freio um pouco maior, um freio que tem um bocal mais alto. Essa barbela que pode usar é uma barbela bem suave para o cavalo, não tem problema nenhum. Na final do freio de ouro, mesma coisa, das classificatórias, não pode usar bridão. É feita uma avaliação do freio antes pelo técnico, onde eles são medidos. É colocado um lacre com um número no freio, onde pega a perna do freio e a barbela junto, que não pode trocar nem o freio nem a barbela. Antes de cada prova, esse freio é revisado pelo técnico, conferido o lacre, conferido o número. Ela tem que começar a prova com o freio e terminar com o mesmo freio. Dia 19 de julho, ao vivo pelo lancerural.com.br, leilão Inverno Crioulo. Paralelo à prévia da Expo Inter dos Animais da Morfologia. Com muita qualidade, onde ofertaremos 35 lotes. Filhas do Redoblado, Companhias do Manda-Chuva, Filhas do Sedutor, Estradeiro Cavaleira, A.S. Malque Cartucho, Casmurro Calabaça, uma Egoveira importada do Uruguai, Triunfo do Purunã, potranco maravilhoso que nos traz a Cabanha Campana, Curunilha também nos traz uma potranca para incentivo, fazer pista. Lembrando também que teremos uma irmã materna deste moço do Aceguá, Garanhão-chefe, seu Carlos Mário. No dia 19, aguardamos os amigos ao vivo pelo lancerural.com.br. Catálogo no nosso site macedoleilõesrurais.com.br. Entre lá. Quem não tem cadastro, faça o seu cadastro para que possa dar seus lances. Se programe, vem aí a Agenda Crioula com os principais eventos da raça. Agenda Crioula. O que está por acontecer? Oferecimento Supra. Mais do que produtos, resultados. Hoje tem os grandes campeonatos da Passaporte em Avaré. Neste final de semana, classificatória ao freio de ouro em Chapecó. No dia 29 de junho, camperiada em Júlio de Castilhos. De 29 a 1º de julho, exposição Passaporte em Lages. Também na programação, no dia 30, acontece a Copa Incentivo. 1º de julho, largada da Marcha da Integração em Alegrete. E de 6 a 9 de julho, classificatória aberta ao freio de ouro em Itu. Tem várias histórias nesse sentido, de cavalos que ficaram 3, 4, 5, 6, 7 anos em treinamento e tu solta o cavalo num piquete, num potreiro, ele não sabe pastar, ele não sabe mais pastar. Né? Isso não é anedota de novela, não, isso é verdade. Raça crioula perde um dos mais importantes reprodutores da atualidade. Morreu esta semana Equador de Santa Edviges. Segundo a equipe de veterinários responsável pelo atendimento do Garanhão, os sintomas começaram na segunda tarde, com diarreia forte e dores abdominais. Sem apresentar melhora do quadro, o Equador foi encaminhado para o Hospital Veterinário de Pelotas, mas não resistiu. No laudo, a causa da morte foi enterocolite, uma inflamação aguda no cólon. Equador tinha 11 anos. É registro de mérito da BCC, pai de campeões como freio de bronze JA Impecável, o reservado grande campeão da Expo Inter JA Impulso e o freio de ouro JA Libertador.
Plantão Veterinário, patrocínio Estância Liberdade, esta marca tem raça, e R2 Erarte, tecnologia e inovação a serviço da proteção animal. Quando a gente fala em bem-estar animal, de cara vem a imagem de um cavalo em prova, quando na verdade bem-estar animal representa muito mais. Nós temos que trazer para o dia a dia, para os criadores, para os veterinários e dentro das associações e assim sucessivamente, conceitos do que são necessidades dos cavalos. Porque muitos criadores ou proprietários têm cavalos e não percebem que esses indivíduos têm sensibilidade, são seres sencientes, ou seja, eles têm sentimento e sensibilidade. Então eles expressam dor, mas expressam sentimento. Tem várias histórias nesse sentido, de cavalos que ficaram 3, 4, 5, 6, 7 anos em treinamento e tu solta o cavalo num piquete, num potreiro, ele não sabe pastar. Ele não sabe mais pastar. Né? Isso não é anedota de novela, não, isso é verdade, porque ele desaprendeu no convívio. Então ele teve que se adaptar a uma vida que não é de cavalo. O cavalo em particular é um animal gregário, ele precisa da relação social, ele vive em sociedade. Então a partir do momento que eu boto um cavalo na cocheira, eu limito ele e esse cavalo vai expressar alterações do seu comportamento, da sua qualidade de vida. Quando eu tiro um cavalo do campo e boto ele num tipo de manejo, seja mais confinado ou menos confinado, eu mudo o padrão da alimentação. Tem que lembrar que o cavalo sempre foi preso na natureza e ele tem isso ainda na sua base de comportamento. Então o cavalo come todo dia, durante 24 horas por dia o cavalo come. Então praticamente nas 24 horas, 70, 80% do tempo dele é se alimentando. Porque ele come pouco, várias vezes, porque isso que ele trouxe da natureza, porque tinha que estar com o trato digestório dele vazio para ele poder fugir dos predadores. Quando eu boto na cocheira, eu mudo por completo. Primeiro, não tem comida todo dia para o cavalo. E o cavalo, como ele está entediado, ele não come todo dia. Ele come no máximo 1/3 do dia. E aí começam as complicações, porque ele começa a se adaptar a essa realidade nova que é oferecida para ele. Isso é novo. E quando eu ofereço o alimento, eu não permito o cavalo selecionar o alimento. E o cavalo na natureza come gramínea, ele precisa de pasto. Ele pode até comer feno, mas ele precisa desse volume de pasto e feno para fazer o seu sistema digestório funcionar num nível de reposição ou de posicionamento energético, ou de oferta energética estável, e não em picos como a gente oferece. Então quando eu ofereço, por exemplo, um feno de alta qualidade, eu ofereço um concentrado, tipo ração ou grão, eu dou um pico energético para esse cavalo, e que faz com que ele fique com um acúmulo de energia para gastar. E se ele está dentro da cocheira, como é que ele faz? Então eu tenho que condicionar isso no dia a dia do cavalo e, obviamente, eu tenho que adaptar isso ao treinamento. Porque, obviamente, por que a gente confina? A gente confina para ter os animais numa condição melhor para a gente poder treinar, para a gente poder mexer. Só que isso tem que ser adaptado, né? Então o entendimento dessa questão de o que o cavalo precisa é fundamental. No quadro ABCC Responde, o setor de comunicação da entidade nos envia a pergunta do Eduardo Rau. O telespectador de Santa Catarina quer saber o que é preciso fazer para integrar o quadro de jurados do Freio de Ouro e como são formados os trios. Bom, Eduardo, antigamente os jurados eram formados por regulamentos dentro da ABCC e de 4 anos atrás o Ministério da Agricultura colocou normas dentro da ABCC para formar esse corpo de jurados. Então os jurados que já faziam parte da lista 1 se tornaram uma lista de notório saber. A partir desse momento é feito concursos para participar da lista 2 de jurados. Quais são os requisitos? Tem que ser das agrárias, formação, curso superior nas agrárias, agronomia, zootecnia ou veterinária, passar por uma avaliação psicotécnica, teórica e prática feita pela ABCC, e a partir de aí esses jurados aprovados passam à lista 2 de jurados. Depois de um certo tempo, na lista 2, é feita uma nova avaliação para esses jurados lista 2 passarem à lista 1. Funciona da seguinte maneira: credenciadoras tem que existir um jurado lista 1, um jurado lista 2 indicado pela ABCC e outro jurado podendo ser lista 1 ou 2 convidado pelo núcleo. Então, na verdade, o núcleo convida 2 jurados. O jurado lista 1, obrigatoriamente, o outro segundo jurado pode ser lista 2 ou lista 1, e o terceiro jurado indicado pela ABCC tem que ser lista 2
para abrir a opção desses jurados participarem de credenciadoras e começarem a participar como jurados efetivos da raça. As classificatórias e final do freio de ouro, os 3 jurados são lista 1 obrigatoriamente e indicados pelo Conselho Técnico, pelo CDT, em conjunto com a Comissão de Provas Funcionais. A regra é clara. Patrocínio Cabanha Calabaça e Top Baias, a solução em alojamento móvel para seu evento. No Ranch Searching, a boiada tem 12 animais, 10 numerados de 0 a 9 e 2 sem numeração, que servem para dificultar a competição, já que apenas os bois numerados são apartados e passados para o outro curral. Todo gado deve ser amansado antes da prova começar. O juiz só interrompe a disputa em 2 situações: se os bois forem numerados de forma incorreta ou se a dupla receber um número que já foi sorteado no mesmo rebanho. O regulamento exige que a boiada corra no máximo 10 passadas consecutivas para preservar o bem-estar dos animais e para não interferir na competição, sem favorecer nem prejudicar nenhuma dupla, já que ao decorrer da prova, os bois se acostumam com o manejo. Giro da Notícia. Patrocínio Estância Vendramin e Criadeiro Las Cajanas. Se programe para o curso morfológico e ciclo de palestras em São José dos Pinhais, no Paraná, nos dias 8 e 9 de julho. Alexandre Sunhê, técnico e jurado da lista 1 da BCC, será responsável pelo curso teórico e prático. Participe do leilão beneficente de coberturas em prol do Instituto da Criança com Diabetes de Porto Alegre. A Macedo Leilões Rurais disponibilizou gratuita, livre de comissão, aquele que venha comprar as coberturas, fica livre de comissão, no nosso site macedoleilõesrurais.com.br. Finaliza no dia 4 de julho, leilão beneficente ao Instituto da Criança com Diabetes de Porto Alegre. Estância Carapuça comemora o ótimo momento. Já estamos com 3 animais no freio. RZ Dama de Ouro, segunda da Carapuça. RZ Assinhesa Embusteiro da Carapuça. E RZ Tempo ao Vento da Carapuça. Eu sempre fui muito morfologia, mas o freio de ouro é o mundo do cavalo. É a prova mais forte que existe na raça, em todas as raças. Giro da Notícia. Patrocínio Estância Vendramin e Criadeiro Las Cajanas. Já passamos pela disputa de categoria, estamos no campeonato e em seguidinha começa o grande campeonato, onde vamos conhecer os melhores exemplares da mostra. Mundialmente pelas praias exuberantes, Santa Catarina também tem espaço para o cavalo crioulo. Hoje o estado tem a 3ª maior manada do país, com 19,84 mil animais registrados. Estamos em Araranguá e neste final de semana acontece uma passaporte para a Expo Inter. E é para lá que a gente vai agora. 57. É uma grande oportunidade de fomentar a raça na região e também de disseminar conhecimento. Tivemos muito bons exemplares e Santa Catarina está de parabéns pelo esse passaporte. Desde 2008, o Núcleo Sul Catarinense atua na região. Em 9 anos, foram 46 eventos oficiais da raça. O pessoal que trabalha bem unido, né? A gente pega junto aí e estamos, graças a Deus, conseguindo fazer um bom trabalho. Em 2016, o plantel de Santa Catarina teve um crescimento de 7,58% em relação ao ano anterior. Mas o que chama mais atenção é o nível dos animais. Em função da gente ter pouco campo,
pouca pastagem, o pessoal está procurando mais qualidade do que quantidade. O pessoal investiu muito e a gente vê pelos passaportes, as exposições, como está diferente hoje dos animais, né? A evolução da raça está indo muito rápido e acredito que tem que investir, senão vai ficar para trás, né? Seu Volney é catarinense e começou a criar há 13 anos. Hoje participa da Passaporte com 2 éguas prenhas. Elas tiveram os dias de princesa ontem, que estavam soltas, né? Aí foi banho, casqueamento, aí foi abrilhantador, escova. Sorte que o capricho é recompensado. Aqui ganhou égua prenha, aqui foi uma égua da minha marca, criação minha, né? Não tem palavra para dizer o que a gente sente na hora assim, né? É gostoso demais, né? Participar, criar, né? Criar o animal e ver a tua marca tá andando também, né? No aquecimento, em meio a tantos profissionais, encontramos João, de 10 anos. Gostei e quis fazer também. Essa é a primeira vez que João participa de uma exposição. Na hora de puxar a cabresto, se esforça para que a égua não perca a andadura. Às vezes é preciso dar uma corridinha para não ficar para trás. Primeira vez eu fiquei com um pouco de medo, mas foi. Condor é o cavalo preferido de João. Todos os dias, depois da escola, ele ajuda o pai no serviço do campo. Se tem algum bichado no campo, nós já pegamos, derrubamos e curamos ali às vezes. Mas assim, nós trazemos também para curar no brete. Ele é muito apaixonado por cavalo. E a gente incentiva porque isso é um meio familiar muito bom, então isso é muito gratificante para um pai. A prova de que a fruta não cai longe do pé. João faz parte da 3ª geração da família Vieira envolvida com cavalo crioulo. Escolhi essa terra para criar minha família e trouxe junto comigo a tradição gaúcha, da qual tenho muito orgulho de defender. Nossa infância sempre foi o meio rural, né, ligada à pecuária e equinocultura. E hoje estamos com um dos nossos irmãos, aí, o mais jovem, nos representando no estado do Mato Grosso do Sul, num campeonato lá no CLC de laço comprido. Guto leva o nome da estância do Caverá por todo o Brasil. Este ano, na final nacional do criolaço da BCC, participou com o Forte Apache, que foi escolhido o melhor cavalo da competição. Já com faca afiada, ficou com o título de laço criador. Um exemplo para os sobrinhos que seguem os mesmos passos. Eu gosto de correr paleteada, laçar, ginetear, ir para as morfologia e freio de ouro também. É muito gratificante, a gente fica feliz, fica torcendo, né? Para que eles sigam esse caminho que é aquilo que a gente mais quer, né? Adquirir valores importantes e a gente é muito feliz com isso e, se Deus quiser, vai seguir sempre dessa forma. A família Vieira é proprietária do Caverá Country Park, que já sediou 2 classificatórias e pela 2ª vez recebe uma passaporte. Todos fazem parte do núcleo e se empenham para fomentar a raça na região. Um incentivo para o criador, né? E a gente faz muita força que essa prova aconteça aqui na nossa região de Araranguá. Além de sediar provas equestres, o Complexo Caverá conta com um parque aquático, um dos principais pontos turísticos da região. Mas isso é assunto para outro dia. De volta à pista, além de 12 potros incentivo, 69 animais participam da exposição. Há alguns anos nós tínhamos muito bons resultados a nível de Expo Inter, com animais nascidos e criados em Santa Catarina. Então isso para mim fortalece e evidencia que o caminho dos criadores está correto e que cada vez a raça se fortalece mais aqui. Já passamos pela disputa de categoria, estamos no campeonato e em seguidinha começa o grande campeonato, onde vamos conhecer os melhores exemplares da mostra. A gente está gostando bastante, viemos até de Caxias do Sul para prestigiar mesmo. Hoje não trouxemos nenhum animal, mas o nível está bem forte, tá uma exposição bem boa mesmo. Vamos conhecer então os animais que garantem vaga para a Expo Inter. Essa exposição em Araranguá. WB Ticeiro escolhido, o 4º melhor macho, Cabanha Mangabeira. Com
Com o título de terceiro melhor macho e o guapo do Fundo Ponte, Cabanha Fundo do Ponte. Reservado grande campeão, A.S. Malque Verso, Fazenda Santa Ana. E quebra-vento do Recanto Crioulo é coroado, grande campeão, Estância Três Coxilhas. Um cavalo que tem uma expressão racial muito interessante, muito bem aprumado, caminha muito bem, então eu acho um animal que nos representa a raça muito bem. Estamos com 5 animais, com este cavalo agora, da passaporteada da Expo Inter, e temos uma égua no freio também. Então para nós é gratificante ser contemplado com um grande campeonato dentro do estado, entendeu? Um passaporte tão expressivo como este. Campana Boina Basca fica com o título de quarta melhor fêmea, Cabanha Rota do Tropeiro. Terceira melhor fêmea, Jurerê da Ribeirão Bonito, Cabanha do Diamante. Marconi Neve é escolhida, reservada grande campeã, Cabanhas La Miranda e Marconi. Izamba da Rio Bonito é coroada grande campeã e melhor exemplar da raça, Cabanha Rio Bonito. Muito profunda, caminha muito bem, muito bons aprumos e racialmente muito expressiva também. O programa de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo sábado, sempre a partir das 9 horas da manhã. E não esqueça que neste domingo estaremos ao vivo, também a partir das 9 horas da manhã, aqui pelo Canal Rural, pelo portal Lance Rural e pelo YouTube. Até mais então!